A corrida do ouro levou homens de todas as partes do mundo a terras desconhecidas, onde o brilho do metal precioso prometia fortuna ou ruína. Entre eles estavam mineiros britânicos, endurecidos pelo trabalho e pela fome de riqueza. Eles escolheram uma colina afastada, onde os locais diziam que a terra escondia mais do que ouro. Ignorando os avisos, começaram a cavar. O túnel avançava cada vez mais fundo, atravessando camadas de pedra que não pareciam naturais. Os mineiros notaram marcas gravadas nas paredes, símbolos que lembravam olhos, bocas e figuras distorcidas. Um deles jurou que as formas mudavam de lugar toda vez que ele voltava para a mesma seção do túnel. Quando a picareta atravessou uma parede frágil, o som ecoou como um suspiro. A rocha desabou e revelou uma caverna imensa, iluminada apenas pelas lanternas tremeluzentes. No chão e nas paredes, pinturas rupestres mostravam figuras humanas ajoelhadas diante de algo colossal e sem forma. O ar parecia vibrar. Foi nessa noite que ouviram pela primeira vez os sussurros. Vozes suaves vinham das paredes, misturando-se com o som das ferramentas. Não falavam em inglês, mas cada mineiro entendia claramente. Promessas de ouro em quantidade infinita, joias enterradas além da pedra, coroas perdidas de reis mortos. Alguns riram, dizendo que era apenas o eco de suas próprias ambições. Outros, porém, começaram a seguir os sussurros. Cada passo os levava mais fundo na caverna, onde a escuridão parecia pulsar. Um mineiro nunca mais voltou. O segundo foi encontrado sem vida, os olhos queimados como se tivessem derretido por dentro. Com o tempo, todos que ouviram os sussurros começaram a mudar. Suas mãos tremiam, seus rostos empalideciam, e à noite gritavam durante o sono, implorando para não serem levados. O ouro que haviam extraído desaparecia misteriosamente, como se nunca tivesse sido tocado. Um grupo decidiu abandonar o trabalho, mas ao tentar subir pelo túnel, perceberam que a entrada parecia se mover. Caminhavam por horas e sempre retornavam ao mesmo ponto. Apenas quando se deitaram exaustos e acordaram, o caminho de saída apareceu novamente, como se a própria mina estivesse decidindo quem poderia deixá-la. Os que conseguiram voltar à superfície não eram mais os mesmos. Estavam cegos, com as órbitas vazias e a boca permanentemente aberta em um grito mudo. Não respondiam a perguntas, apenas balançavam a cabeça como se ainda ouvissem vozes invisíveis. Os locais ficaram aterrorizados. Um sacerdote foi chamado para abençoar o lugar, mas ao entrar na caverna começou a chorar sangue e fugir em desespero. Disse que aquilo não era obra de demônios comuns, mas de algo mais antigo, um Deus esquecido que se alimentava de promessas quebradas e da ganância humana. Assim, a mina foi lacrada com correntes e pedras. Uma cruz de ferro foi erguida diante da entrada, mas o vento que escapava do túnel parecia zombar da proteção. Até hoje, os moradores juram ouvir os murmúrios quando passam por perto, vozes em várias línguas oferecendo ouro, poder e glória. Um caçador contou ter visto sombras dentro da colina durante a lua cheia. Disse que figuras sem olhos o observavam e o chamavam pelo nome. Embora ele nunca tivesse contado a ninguém onde caçava. Ninguém acreditou, mas o homem desapareceu 3 dias depois. Outro relato fala de um grupo de jovens que tentou abrir novamente a mina para explorar. Apenas um voltou, com a pele enegrecida como carvão e o corpo coberto de cortes profundos, como se mãos invisíveis o tivessem agarrado. Antes de morrer, sussurrou que havia ouro em todo o lugar, mas que cada moeda chorava. Com o tempo, o local se tornou um ponto de medo e curiosidade. Alguns viajantes, atraídos pela lenda, buscavam o túnel proibido. Nenhum deles retornou. As famílias que viviam próximas mudaram-se, deixando casas vazias e campos abandonados. Dizem que o vento que sopra das rachaduras da rocha não é apenas ar, mas respirações presas, como se a mina fosse o corpo de algo vivo. Os pássaros evitam sobrevoar o lugar, e os cães latem em desespero quando levados para perto. Os estudiosos que analisaram os símbolos encontrados nos relatos antigos sugerem que eles não eram advertências, mas convites. Convites para entrar,
oferecer sacrifícios e servir ao que dormia sob a terra. O ouro seria apenas o anzol para fisgar os desesperados. Alguns acreditam que o que habita lá embaixo não deseja apenas corpos ou sangue, mas a própria essência da ambição humana. Por isso, aqueles que retornam cegos e gritando carregam apenas a casca do que foram. O que os sussurros levaram nunca poderá ser recuperado. Os mais velhos ainda contam às crianças que, se alguém seguir os murmúrios, nunca mais verá a luz do sol. O ouro oferecido não é metal, mas correntes que arrastam a alma para dentro da escuridão. E uma vez lá dentro, não há retorno, apenas o eterno eco das vozes. Alguns viajantes juram que durante certas noites é possível ouvir risadas junto aos sussurros, como se algo estivesse se divertindo ao prometer riquezas inalcançáveis. As vozes chamam por nomes de pessoas que morreram há séculos, como se todas ainda estivessem presas na caverna, aguardando companhia. Até hoje, ninguém ousa remover as pedras que selam a mina. Os que passam pelo local caminham rápido, tapando os ouvidos para não escutar os murmúrios. Mas alguns afirmam que basta ouvir uma única vez para que a voz permaneça para sempre dentro da cabeça, prometendo tesouros que jamais poderão ser tocados. E assim, a colina permanece como um túmulo de ganância, guardando nas profundezas não apenas ouro, mas uma fome antiga. O vento continua a carregar os sussurros, e aqueles que ousam escutá-los descobrem tarde demais que não há riqueza maior do que aquilo que eles mesmos perderão para sempre.